Boa noite a todos, boa noite meus colegas aqui da casa, vereadores, boa noite aos que nos assistem aqui e boa noite também ao pessoal que está em casa nos acompanhando e que talvez mais tarde nos acompanhará, né? Hoje temos a nossa segunda reunião do ano, no dia 9 de fevereiro, a nossa 16ª legislatura municipal. Como primeiro momento, eu gostaria de deixar dois versículos, na verdade, que fica em Tiago, 1, 5 e 6, onde que diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá a todos de boa vontade, e de boa vontade ela será concedida. Porém, peça com vontade, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Quando nós, para todas as nossas decisões, as nossas vidas, que a gente peça, a gente tenha sabedoria, para que a gente possa resolver da melhor maneira possível, tanto na criação dos filhos, como nos relacionamentos, como na nossa casa, no dia a dia, no nosso trabalho, que a gente possa então sempre pedir essa sabedoria e com firmeza, porque o mar ele vai e volta, ele não é fixo, né? E Deus nos pede que a gente tenha fé, que a gente esteja seguro na hora que fizer algum pedido a Ele, e que possamos sempre estar à disposição de Deus para fazer aquilo que Ele quer que a gente faça. Vamos então agora fazer a nossa oração. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Passamos então agora para a aprovação e votação da ata da reunião anterior. Há alguma objeção aos colegas sobre a ata da reunião anterior? Não? Ok? Então a ata aprovada por unanimidade. Passamos do expediente, então, da autoria do Executivo, nós temos um projeto de lei, de número 03 de 26, que altera o valor do auxílio alimentação, instituído pela Lei 2048 de 22, e alterado pela Lei 2144 de 2025. O valor adicional do auxílio alimentação instituído pela Lei 2042-22 aos servidores públicos ativos do município de Benedito Novo e da outras providências. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, senhores vereadores. Cumprimento a todos os presentes e a todos que estão em casa nos assistindo. Exposição de motivos. Senhora presidente, senhores vereadores, estamos apresentando proposta pelo projeto de lei número 3, 2026, esta Casa Legislativa, em regime de urgência, visando estabelecer, a contar do mês de janeiro de 2026, o valor do auxílio alimentação em R$ 600 e o valor do adicional ao auxílio alimentação em R$ 32 aos servidores públicos ativos do município de Benedito Novo. O valor do auxílio alimentação é um benefício pago em cartão estendido a todos os servidores municipais para aquisição de gêneros alimentícios, permitindo a escolha do local de sua aquisição. O valor do adicional ao auxílio alimentação é extensivo aos servidores que atualmente exercem suas funções fora da sede do município ou prestam serviços em horários diferenciados, alguns nos sábados, domingos e feriados, dificultados a uma rotina de alimentação em refeitório próprio ou na residência, sendo pago por dia trabalhado. Informamos que a despesa prevista na execução
desta proposição se encontra em conformidade com os instrumentos orçamentários financeiros do município, na forma da Lei de Responsabilidade Fiscal. Desta forma, submetemos à apreciação de Vossas Excelências o presente projeto de lei, solicitando sua aprovação em regime de urgência, por ser de relevante interesse público. Município de Benedito Novo, aos 5 de fevereiro de 2026. Jean Michel Grudman, prefeito de Benedito Novo. Então, esse projeto de lei justamente vai falar sobre o auxílio alimentação, né? Que digamos que é um reajuste anual que sempre acontece. E ele está pedindo que seja em regime de urgência. Pergunta aos colegas se ele pode ser votado em regime de urgência. Ok? Então, tá bom. Obrigada. Passamos então agora para o projeto de lei complementar de número 4 de 2026, que dispõe sobre a revisão geral anual na forma do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal e que dá outras providências. Exposição de motivos. Senhora Presidente, senhores vereadores, pelo projeto de lei complementar número 4 de 2026, em regime de urgência, que segundo o inciso do artigo 37 da Constituição Federal e assegurada revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, sempre na mesma data e sem distinção de índices, que atualmente está definida para o mês de janeiro de cada ano. Na revisão geral anual, a administração pública, adotada o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC e IBGE, para auferir a perda do poder aquisitivo de delimitar o percentual de recomposição a ser efetivada da competência no mês de janeiro de cada ano, compreendendo a recomposição da perda do poder aquisitivo no período do ano anterior. Neste contexto, o presente projeto de lei complementar visa a revisão dos vencimentos e combate o INPC, conceder um índice da revisão de 3,90%, além da revisão geral anual, estamos concedendo também a um reajuste de 1,50% aplicados conjuntamente com o índice de revisão geral anual, totalizando um índice de 5,40% para todos os servidores públicos municipais. Tal índice contemplará a recomposição da perda do poder aquisitivo da remuneração dos servidores ocupantes de cargos efetivos, cargos em comissão, empregos do PSF e contratados temporariamente, estendendo-se também ao subsídio dos conselheiros tutelares aos proventos e pensões pagas pela municipalidade. Reiteramos que tal índice de reajuste não será aplicado ao subsídio do prefeito, do vice-prefeito, do presidente da Câmara e dos vereadores, sendo que os mesmos somente fazem jus à revisão anual do índice da inflação em face da vedação legal existente. Por outro lado, o piso salarial nacional do magistério é regulamentado pelo Ministério da Educação, MEC, instituído pela Lei Federal número 11.738/2008, e o novo valor será de valor de R$ 5.000, R$ 130,63 para os profissionais do magistério público da educação básica, para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais e de R$ 2.565,31, equivalente a uma jornada de 20 horas semanais. Assim, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios deverão pagar o piso salarial profissional nacional estabelecido pelo governo federal. Nestes valores, a partir de janeiro de 2026, sendo que neste valor já está incluso um índice anual de 5,40%, pois o piso do magistério foi reajustado em 5,40%. Também para os ocupantes dos cargos de agente comunitário de saúde e de agente de combate de epidemias,
O piso salarial é fixado pelo Governo Federal pela Emenda Constitucional número 120, de 5 de maio de 2022. Valor este determinado ao equivalente a 2 salários mínimos. Temos conhecimento da Lei número 19.727, de 22 de janeiro de 2026, que institui o piso salarial para os conselheiros tutelares no âmbito do Estado de Santa Catarina. Porém, antes de efetivar o pagamento do novo piso salarial, aguardaremos a consolidação da norma, na possibilidade da proposta apresentar possíveis vícios de inconstitucionalidade. Reconhecemos a relevância do trabalho dos conselheiros tutelares na garantia dos direitos da criança e do adolescente. E caso a lei não sofra ação direta de inconstitucionalidade, pagaremos o valor do piso retroativo à vigência da norma. Os vencimentos que, após a aplicação do índice de revisão ficar inferiores ao valor do salário mínimo nacional, serão fixados neste valor conforme determinado o artigo 7 da Constituição Federal. A despesa de pessoal obedece aos limites estabelecidos na Lei da Responsabilidade Fiscal, comportando a aplicação dos percentuais de revisão estabelecida. Também está prevista na execução do instrumento orçamentário financeiro do município. Pelo exposto, submetemos à apreciação de Vossas Excelências o presente projeto de lei complementar, solicitando sua aprovação em regime de urgência por ser de relevante interesse público. Município de Benedito Novo, em 5 de fevereiro de 2026. Jean Michel Grudman, prefeito de Benedito Novo. Esse projeto de lei também foi solicitado para que seja votado em regime de urgência. Ele vai estar falando sobre o reajuste salarial que acontece também anualmente aos servidores públicos. Pergunto aos colegas se podemos aprová-lo em regime de urgência. Sim, ok, muito obrigada. Então, aprovado por unanimidade. Passamos agora para a autoria do Legislativo. Nós temos um requerimento 01 de 2026, da autoria da vereadora Andréa. Requerimento número 01/2026. Pedido de informações. A vereadora que subscreve, no uso de suas atribuições constitucionais, prevista na Lei Orgânica Municipal e no regimento interno desta Casa Legislativa, vem respeitosamente requerer ao chefe do Poder Executivo Municipal, por intermédio da Secretaria de Planejamento e da Secretaria de Obras, que sejam prestadas as seguintes informações referentes à obra de pavimentação asfáltica executada no trecho da via pública de Santa Maria, especialmente após os danos e transtornos agravados em razão das chuvas recentes. Se foi realizada a avaliação técnica formal da obra no período pós-chuva, com identificação dos problemas relacionados à drenagem, caimento da via, espessura do pavimento e surgimento de rachaduras. Quais providências emergenciais foram determinadas pela administração municipal para mitigar os riscos imediatos às residências lideiras à via? Qual o prazo fixado pela administração para a correção dos bueiros entupidos ou não reabertos e com base em quais critérios técnicos esse prazo foi estabelecido? Se a administração considera a situação como emergencial e, em caso positivo, quais medidas foram ou estão sendo adotadas independentemente do prazo contratual alegado pela empresa executora? Se houve registro formal de notificação à empresa com indicação das exigências técnicas feitas, prazos eventuais condicionantes para novas medições ou pagamentos e solicitação de cópia de notificação à empresa executora da obra, com data e assinatura de ciência da notificação.
Se a ausência de piquetes ou demarcações adequadas foi considerada no acompanhamento da execução, especialmente quando ao acabamento lateral e a largura da via, informações sobre eventual comunicação ao órgão estadual financiador, considerando a existência de recursos estaduais vinculados à continuidade da obra. Justifica-se o presente requerimento diante de indícios técnicos relevantes documentados por imagens e relatos da comunidade, sendo dever do Poder Legislativo exercer a fiscalização dos atos administrativos não com caráter acusatório, mas para assegurar a correta execução da obra, a proteção dos munícipes e a adequada aplicação dos recursos públicos. Sala de sessões, aos 5 de fevereiro de 2026. Andréia Miller, vereadora. Como é um requerimento, eu pergunto à mesa se nós temos que passar para a aprovação desse requerimento. Pergunto a vocês, o que vocês sugerem? Sim? Requerimento aprovado? Muito bem, então, requerimento aprovado. Obrigada. Passo agora para a indicação de número 17 de 2026, autoria da vereadora Andréa. Indicação número 17 de 2026. Excelentíssima Senhora, Presidente da Câmara Municipal de Benedito Novo, a vereadora abaixo-assinada, no uso de suas atribuições regimentais, solicita à mesa desta Casa Legislativa providências junto ao Executivo Municipal para que sejam adotadas providências emergenciais e imediatas quanto à obra da pavimentação asfáltica executada no trecho da via pública de Santa Maria, especialmente em razão dos problemas agravados após os episódios de chuva, os quais vêm causando transtornos diretos às famílias residentes às margens da via, com riscos concretos de invasão de água em residências. Nesse sentido, indica-se a abertura, limpeza e desobstrução imediata dos bueiros existentes, independentemente de prazo contratual alegado pela empresa executora, diante do caráter emergencial da situação, a correção provisória e definitiva do escoamento lateral e do caimento da pista, de modo a garantir o adequado direcionamento das águas pluviais, avaliação e recomposição dos pontos com desagregação do pavimento, rachaduras e falhas de acabamento, cuja ocorrência prematura indica possíveis falhas de execução, adoção de medidas emergenciais de contenção, enquanto não concluídas as correções definidas com o objetivo de resguardar a segurança das famílias afetadas. A presente indicação decorre de manifestações reiteradas da comunidade local e visa assegurar a proteção dos munícipes, a durabilidade da obra e a observância dos princípios da eficiência e do interesse público, especialmente diante da utilização de recursos públicos vinculados. Sala das sessões, aos 5 de fevereiro de 2026. Andréia Miller, vereadora. Andréia, por favor. Boa noite a todos, boa noite a quem está presente na casa, quem nos acompanha de casa também. A indicação é semelhante ao requerimento, mas eu na indicação eu quero fazer um apelo. Eu hoje conversei um pouco, mandei mensagem ao secretário, seu Reinaldo, da preocupação dessa família ali em especial, que tem o bueiro entupido e corre sério risco mesmo com essas chuvas fortes, essa água invadir a casa. Ela já destruiu parte do barranco, até foi sugestão da moradora usar o caminhão-pipa, mas segundo o secretário, como ali dentro deve ter brita e torna-se um material pesado, talvez não vá acontecer essa limpeza, essa desobstrução. Mas eu volto a colocar, talvez tentar, pelo menos a gente tentar, para dar um pouquinho de alívio a eles, porque a gente sabe que quando a água invade de surpresa, a tristeza é grande. Então eu volto a fazer essa indicação, faço um apelo mais uma vez à Secretaria, para que
para que se tente. Desde já eu já agradeço o retorno do seu Reinaldo também, mas faço um apelo para pelo menos uma tentativa. Muito obrigada. Passamos agora para a indicação de número 18, da autoria do vereador Maicon. Indicação número 18, 2026. Excelentíssima Senhora, Presidente da Câmara Municipal de Benedito Novo, o vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuições regimentais, solicita à mesa desta Casa Legislativa providências junto ao Executivo Municipal para que realize o patrulhamento e a colocação de macadame na Estrada Geral Ribeirão do Campo. Esta via pública se encontra com muitos buracos e o trecho da serra está muito danificado. Esta solicitação vem atender a um pedido dos moradores da localidade. Sala das Sessões, aos 5 de fevereiro de 2026. Maicon, vereador. Maicon, por favor. Boa noite, senhora Presidente da Câmara, demais amigos vereadores, público presente e o público que nos assiste aqui, né? Então, isso é um pedido aí dos moradores aí da Estrada Geral Ribeirão do Campo, né? Ela se encontra muito danificada ali para cima, né? Com as chuvas, né? A gente sabe que a demanda aí das estradas está grande. A gente está com um sério problema que a gente está somente com uma patrola, né? No município, as outras duas estão quebradas, uma está há um bom tempo já na mecânica. E a gente tem essa compreensão também, mas assim que possível, que seja feito esse patrulhamento ali, né? E a colocação de macadame, principalmente aí na serra, que está bem complicada a situação. Obrigado. Obrigada, vereador. Passamos agora para a indicação número 19, a autoria da vereadora Andréia. Indicação número 19, 2026. Excelentíssima Senhora, Presidente da Câmara Municipal de Benedito Novo, a vereadora abaixo-assinada, no uso de suas atribuições regimentais, solicita à mesa desta Casa Legislativa providências junto ao Executivo Municipal para solicitar à Secretaria de Obras a extrema necessidade de realizar a troca da tubulação que foi danificada durante a manutenção executada pela própria Secretaria na entrada de Ribeirão Carvão. A tubulação se encontra quebrada, tem causado transtornos como alagamentos e comprometimento da trafegabilidade da via, prejudicando a segurança dos usuários. Além disso, solicito a desobstrução da Boca de Lobo, localizada logo à frente, que se encontra entupida e tem contribuído para o acúmulo de água nas chuvas, agravando a situação já mencionada. Agradeço a atenção e conto com a colaboração do setor para a pronta resolução destes problemas, visando o bem-estar e a segurança da comunidade. Sala das Sessões, aos 9 de fevereiro de 2026. Vereadora Andréia Túlio. Andréia, por favor. Gostaria de cumprimentar a mesa diretora, aos demais colegas vereadores, também ao público que se encontra presente aqui na casa hoje e também aos que nos assistem de casa. Então, essa indicação ali foi feita, eu fui, na verdade, procurada por alguns moradores que me relataram isso, que já no ano passado foi feita uma manutenção ali nessa estrada e acabaram passando por cima da tubulação e quebrando, né? Então, eu fui até o local, eu pude observar que, além disso, também nós temos ali algumas bocas de lobo que estão obstruídas logo na frente dessa tubulação, né? Então, eu sei também, Maico, que o secretário comentou comigo também que tem uma patrola, né, estragada, e também comentou comigo que tem um carro-pipa que também está sendo consertado, né? Mas eu sei que assim que tudo se regularizar, a gente vai conseguir atender isso aqui. E, na verdade, também, até segundo a reunião que a gente teve, é uma das ruas, né, que é para ser pavimentada. Então, até inclusive amanhã, eu gostaria já de emendar e dizer a todos que amanhã estou indo a Brasília com outros vereadores. Essa era uma das ruas que eu iria pedir a emenda, que é o Ribeirão Carvão. Mas, como já tem emenda destinada para essa rua,
eu estou pedindo a pavimentação de outra rua, que amanhã eu vou falar a rua, deixa a novidade no ar. Mas, referente à reunião que a gente teve, algumas ruas serão pavimentadas aqui em Benedito. É isso. Obrigada. Obrigada, vereadora. Terminadas, então, a pauta do Legislativo, passamos agora para a ordem do dia. Nós não temos nenhum projeto de segunda discussão e votação, mas nós temos 2 projetos de primeira discussão e votação. O primeiro projeto, ele é da lei número 0126, que ele vai falar sobre o serviço de acolhimento em famílias acolhedoras para crianças, adolescentes e município do Benedito Novo. Eu coloco, então, para o grupo discutir, comentar, argumentar, falar alguma coisa aí. Fique à vontade. Primeiramente, uma boa noite a todos os meus colegas vereadores, a quem nos assiste aqui na casa e também quem nos acompanha pelas redes sociais. O projeto 01/2026, ele é um projeto que ele dispõe sobre o serviço de acolhimento em famílias acolhedoras para crianças e adolescentes. Ele dá uma estrutura jurídica a esse serviço de acolhimento. Então, eu voto a favor. Alguém mais gostaria? Andréia, por favor. Também eu fiz a leitura e fiz algumas considerações. Eu acho importante a gente esclarecer também a população, né? Não é um serviço novo, né, criado do nada, mas a formalização legal de um serviço já previsto nacionalmente, que o município passa a executar então de forma própria. O acolhimento não é adoção, não gera vínculo definitivo e não retira o poder da família. O acolhimento é temporário, com avaliação obrigatória a cada 3 meses, conforme o ECA. A guarda é provisória, formalizada por termo de guarda e responsabilidade. O projeto prevê pagamento de subsídio mensal à família acolhedora, valor vinculado ao salário mínimo nacional e proporcional aos dos acolhimentos, e pode haver percentual maior em casos de crianças pequenas com deficiência ou necessidade especial. É a observação aqui que eu coloquei. Esse subsídio não cria vínculo empregatício, não é salário, mas gera impacto financeiro contínuo, o que exige uma previsão orçamentária, compatibilidade com a LOA, com a LDO e com o PPA. Então, a gente também tem responsabilidade quanto à fiscalização, né? E sobre a equipe técnica, um ponto de atenção: a lei autoriza a ampliação da equipe, mas aqui na lei não se cria cargos específicos também, né? Então, a gente precisa ter cuidado para que não haja uma sobrecarga dos servidores, né? Ou até que fique uma execução mais difícil ao pessoal que nós temos hoje, né? O que a lei não faz, é importante esclarecer também a população. Ela não autoriza adoção direta, não retira crianças das famílias sem decisão judicial, não transfere o poder ao executivo sem controle, não elimina o acolhimento institucional, apenas prioriza o familiar. Então, todo o processo também ele é acompanhado pelo juiz da infância, que determina o acolhimento, decide o desligamento e acompanha os relatórios técnicos, né? Então, o Conselho Tutelar, que também atua na fiscalização e na proteção e não executa o serviço, né? Então, há também a presença do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e também do Conselho Municipal da Assistência Social, que acompanham de perto a fiscalização desses que recebem essas prestações de contas, né? Então, esse é o meu ponto de vista, né? A preocupação somente é quanto à carga dos funcionários, né? Mas meu voto é sim. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Aos que estão em casa e aos que nos assistem aqui, então lembrando que ele é um projeto de lei que, na verdade, ele só vai sacramentar aquilo que já existe, né? E que é justamente onde que as crianças, às vezes, quando elas estão em risco, elas, ao invés de colocar numa casa, digamos, sei lá, hoje não existe mais orfanato, mas nessas casas onde que colocam as crianças, eles então justamente tentam colocar em famílias para que elas possam ter esse acolhimento, né? E
justamente essas famílias, elas não podem adotar essas crianças. Ela é um tempo onde que até que o juiz decida se elas vão para um abrigo ou se elas vão ser destituídas, né, do pátrio poder, digamos, dos pais, ou se voltam para os pais, né? E, inclusive, quem tem interesse pode procurar o pessoal do CRAS, né? O pessoal da pessoa da dona Iraci Stiz, que era que assim, trabalha muito com isso, a Joelma também, né? Esse pessoal que tiver interesse para se inscrever como família acolhedora. Né? É algo bem interessante, é algo que tem que ser muito do coração, né? Porque acho que nem sei se todos nós temos essa habilidade, né? De pegar alguém que não é filho nosso para cuidar. Mas é algo muito valoroso, né? Andréia, por favor. O que também normalmente acontece, só complementando ali, né, é a própria família, às vezes na própria família, dentro da criança que acontece, né, isso eles acabam acolhendo essa criança, que a gente até teve um caso desse aqui em Benedito, né, então, primeiro a família normalmente, né, se coloca e depois são as demais, mas é bem legal isso. Tá. Mais alguma dúvida? Podemos passar para a votação? Todos favoráveis? Alguém contra? Todos favoráveis? Sim, favoráveis. Aprovado por unanimidade, então. Passamos, então, agora para o segundo projeto, que é o projeto 02, né? Que vai falar sobre a concessão de auxílio financeiro à Associação Comunitária de Bombeiros, né? Tanto de Benedito Novo como de Doutor Pedrinho. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Pode ser? Sim. Esse projeto ele trata então do auxílio aos bombeiros, né? Ele contribui para as demandas, despesas, manutenção de equipamentos, né? Também como alimentação, fardamento, aquisição de materiais e equipamentos novos, né? Esse repasse seria no valor de 50 mil ano, repassado em 2 parcelas. Meu voto é a favor. Alguém mais gostaria? Michael, por favor. Então, também só colocando, né, minha visão, então esse é um projeto que acontece todos os anos, né, é de extrema importância isso, né, para cada vez mais estar melhorando o atendimento aí da corporação, dos bombeiros e auxiliando eles, né, então nada é fácil lá, então toda ajuda que eles recebem é bem-vinda, né, como eu coloquei, cada vez para estar melhorando mais o atendimento, então também meu voto é assim. Alguém mais? Andréia, por favor. O meu voto também é a favor e eu acho que também é de extrema importância. E, na verdade, assim, eu até gostaria de trocar uma ideia. Alguém dos vereadores aqui presentes sabe qual é o valor que eles recebem de Doutor Pedrinho? Eles devem receber algum benefício de lá também, eu acredito, né? Como atendem em Benedito, atendem Doutor Pedrinho e... Eu quero acreditar que seja mais ou menos proporcional ao número de habitantes em Benedito, né? O meu voto é a favor também. Pode falar, Michael. Comparado com o Benedito é bem mais baixo. Alguém mais gostaria de comentar alguma coisa? Podemos passar então para a votação? Sim. Todos concordam? Sim. Ok, então aprovado por unanimidade. Sendo que nós tínhamos para hoje, nós passamos agora então para a palavra livre. Gostaria de perguntar aos colegas quem gostaria de fazer algum comentário. Peço licença para sair que eu tenho compromisso. Ok. Obrigado. Ok. Vereadora Marisa, por favor. Eu quero deixar hoje o agradecimento ao setor de obras por terem atendido uma indicação minha da semana passada, da Rua Oswaldo Paganelli. Os moradores ficaram bem felizes essa semana. E também agradecer porque não foi feita a limpeza com a Bobcat, mas já foi feita uma roçada lá na Rua da Santa Rosa, então já está bem melhor assim também. Parabenizar a Secretaria de Educação e também, em especial, aos professores e aos diretores, né, pois hoje iniciou o ano letivo e a gente vê assim, a alegria e o carinho com que eles receberam as nossas crianças e eu acho que a gente tem que
Sempre lembrar deles também pelo excelente trabalho que eles oferecem às nossas crianças. A gente sabe que não é só aula, é cuidado, é amor, é carinho, né? Então isso tudo faz parte. E também gostaria de fazer a leitura do convite da audiência pública. Convite. A Câmara Municipal de Benedito Novo, estabelecida na rua Rodolfo Klitsky, 54, Centro, município de Benedito Novo, Santa Catarina, através da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, torna público e convida a população beneditense para audiência pública para apresentação das metas fiscais do município de Benedito Novo, relativas ao segundo e terceiro quadrimestre do exercício financeiro de 2025, em cumprimento ao disposto no artigo 9º, parágrafo 4º, da Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Local, plenário da Câmara Municipal de Vereadores, hora 17h30, data 23/2/2026. Benedito Novo, aos 9 de fevereiro de 2026, Marisa Tesk Vitor, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. No mais, também comentar que amanhã, juntamente com a vereadora Andréia e demais vereadores, a gente estará indo a Brasília e, com certeza, buscando muitas boas novidades para Benedito Novo. No mais, desejar uma ótima semana a todos, uma abençoada semana. Alguém mais gostaria de fazer uso da palavra? Vereador Maicon. Então, só gostaria de deixar aqui meu agradecimento Secretaria de Obras, pelo serviço que eles vêm prestando, né, ao esporte, tantas situações que vêm acontecendo aí dentro do município. Colocar, uma vereadora antes, a Andréia comentou, né, estamos aí com um caminhão-pipa que está com problemas, né, está quebrado, então essa é uma dificuldade hoje que se encontra dentro do município. O pessoal fazendo bastante cobrança, né, da aguagem nas ruas. Peço que entendo esse momento que a gente está passando aí. Está sendo visto essa situação desses caminhões, ela também está possivelmente para frente aí, a gente está adquirindo e fazendo a troca, né, em algum caminhão. Fazer a colocação também sobre a patrola, né, a gente está com uma quebrada, a peça está demorando para vir, então isso também dificulta e atrasa todos os serviços que a gente precisa estar realizando, então o entendimento também do povo um pouco, né, e colocar aí essa situação, né. Parabenizar a comunidade de Santa Maria pela festa no final de semana. É sempre um evento grandioso que acontece no município, né? A festa, a parte do bingo, a parte do encontro dos trilheiros aí, né? Teve muitos trilheiros de fora. Também aí a parte do ciclismo que houve. Então a procura, né, para o evento é muito grande, tem gente de todo o local. A parte da caminhada que também aconteceu. Então isso aí é todo um trabalho, esforço aí de todos que trabalham para conseguir realizar essa festa. Então é muito legal ver esse trabalho da comunidade lá em Santa Maria, né? Vou colocar meus parabéns a todos lá. Desejar a todos aí uma boa semana e um grande abraço a todos. Obrigada, vereador. Vereadora Andréia. Então, eu gostaria também, primeiramente, de parabenizar a comunidade de Santa Maria pela festa, pela organização, né, a todos. E também, eu estava pensando antes aqui, assim, enquanto cada um ia falando, né, a palavra, vocês já pararam para pensar que toda sessão a gente agradece o Obras? Toda sessão a gente está agradecendo Obras, porque toda hora eles estão fazendo o atendimento das nossas indicações. Inclusive, eles foram hoje atender um pedido meu e do Alexandre, que nós fizemos o vídeo ontem. Hoje eles já foram lá e atenderam, que é ali no Ribeirão das Antas, né? É uma pedra que caiu ali e também um buraco que tinha aberto ali na estrada. Então, realmente, o setor de obras a gente entende sim, tem caminhão-pipa estragado, tem patrola estragada, mas assim, no que eles podem, eles ajudam. E também, claro, as demais secretarias, educação, saúde, né? E é isso aí, gente. Desejar a todos uma boa semana e até a próxima sessão.
Alguém mais gostaria? Alexandre, por favor. Boa noite a minhas diretoras, colegas, o pessoal que está assistindo aqui e o pessoal de casa. Quero parabenizar também o pessoal lá de Santa Maria, né, pela organização da festa, né, o Vídeo, o Ney aí, né, e todos os envolvidos, né, que fizeram a festa acontecer, né, foi um sucesso, né. Então, parabenizar eles, né, que continuem firmes e fortes fazendo esse trabalho. E também tem muitos pedidos, as pessoas estão pedindo para passar a patrola, né? A Paternoli também, o pessoal pediu para passar a patrola, para finalizar, mas aí como tem o problema da patrola quebrada, né? Então, quer dizer, tem que esperar um pouco, né? Até que fica pronta a patrola para conseguir agilizar, né, os serviços. Liberou no campo também, o pessoal também mandou mensagem para mim também, pedindo por que a patrola não está passando. Daí eu falei também que está com problema na oficina, né? O mesmo problema. E o caminhão pipa também, o pessoal está cobrando bastante, mas também está quebrado e estamos tentando resolver quanto antes para deixar em dia as coisas. E comunicar também que amanhã também vou ir da Brasília, né? Também buscar recursos, né, para fazer mais obras e mais investimentos no município. É isso. Obrigado. Boa semana. Na verdade, o vereador Alexandre, ele só esqueceu de comunicar à comunidade, né, que ele foi o vencedor, né, primeiro prêmio da rifa, né, os 25 mil. Então agora, Alexandre, vereador, a gente está esperando a churrascada aí, né? Lugar ou Eu premiado com 25 mil. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Aldir? Boa noite à mesa diretora, aos colegas vereadores e vereadoras que nos assistem em casa e quem está aqui presente. Então, sempre como sempre digo, a Andréia, meus colegas vereadores e vereadoras, falando das obras e dos setores, de todo o setor. Faço parte deles como vereador, também faço parte como servidor público. Muita alegria, como já falei várias vezes. Então, sim, agradecer as obras sempre, sim, porque eles são bem, seja o nosso pedido que seja quem faz, eles façam de tudo para isso acontecer. Também como na agricultura, no ótimo trabalho, no esporte, na saúde, que estamos fazendo um belo trabalho, e também na educação que começou hoje, a sala. Meu filho ficou, aliás, muito contente hoje. Sala nova, professora nova, passou o recado para mim. Então, é o nosso dever. E também vou ser um daqueles que amanhã a gente vai para Brasília, justamente falando um pouquinho que estamos precisando de pipa, patrola, é um dever meu amanhã que eu quero tentar, se eu não consigo uma coisa, os nossos deputados em frente. Vamos ter fé a gente conseguir alguma coisa boa na volta. Então, meu bom, boa noite a todos, é isso. Quero. Eu gostaria de agradecer a toda a equipe da Secretaria de Obras e, dentro da ordem cronológica, garantindo assim, de forma ordeira, sempre que possível, o atendimento à nossa população. Na Secretaria de Saúde, estendendo os meus agradecimentos a toda a equipe que atuou durante o período de recesso e de férias, e ao Daniel pela eficiência por toda a atenção, que as pacientes que encaminhei para o Daniel foram atendidas. Na educação, parabenizo e agradeço aos servidores que estão atuando em regime de plantão nas unidades de educação infantil e a toda a equipe pelo esforço e dedicação de qualidade que é proveitosa às nossas crianças. Afinal, é através delas que poderemos construir a Benedito Novo do futuro, que tanto queremos. Ao Executivo também parabenizo pelo esforço conjunto de todas as secretarias e servidores em caminhar em direção ao progresso. Sabemos que temos um ano de desafios, pois é compromisso nosso, enquanto vereadores, e do prefeito e vice e toda a equipe, executar todas as obras e projetos frutos de muita dedicação na busca por recursos. E só complementando, né, igual os vereadores acabaram de falar, que amanhã também estarei indo junto com eles a Brasília como a buscar novidades, né, buscar melhorias para a nossa cidade. E é através desses esforços, né, desses trabalhos, dessas buscas,
que vem acontecendo esses trabalhos na nossa cidade. E também quero agradecer ao nosso secretário Rinaldo pela atenção hoje dada ali pelas melhorias da rua Joinville, né? Só para deixar o pessoal ali tranquilo, referente aos bueiros que estão entupidos, principalmente o bueiro ali em frente da casa do senhor Jackson Rondal, que inclusive está dando transtorno para o restante dos vizinhos ali. Mas ele já está por dentro, né, da situação. Não fiz indicação, porque ele já está para a situação, e como eu falei no início, né, não vejo necessidade, né, de fazer sempre indicação por causa dos bueiros, porque os fiscais estão na rua, né, vendo todas essas melhorias. Agradeço a toda a equipe, né, que sempre com rapidez, assim, que dá claro, sempre está dando um retorno para a gente ali. E, especialmente, né, voltando ali à saúde, que sem saúde a gente não é nada, né, a gente não faz nada. Está de parabéns a toda a equipe, né, o hospital, os postinhos, em geral, né, todos os funcionários. Vereadora, chama o Daniel, que ele está aí. Não, ele está... Para ele receber os elogios pessoalmente Está aqui. escondidinho, né, Daniel? Por favor. Ó, o seu mistério. Daniel, os parabéns, né? Muito obrigada por sempre estar aí com, claro, toda a sua correria, mas sempre respondendo aos munícipes. E voltando a agradecer mais uma vez ao Executivo, né, pela melhoria ali em Alto Benedito, do Trevo Alemão, que essa indicação foi feita no ano passado, dia 28 de abril de 2025, e agora, graças a Deus, foi realizada essa melhoria. Só agradecer, né, ao nosso governador, Jorge Melo, né, por todo o apoio, e aos demais colegas vereadores, né, por todo o apoio, por toda a atenção. Muito obrigada. Somente a nossa presidente. Por toda a paciência, né, dona Nilza? Obrigada. Alguém mais? Gostaria, André, por favor? Então, como eu havia dito semana passada, eu tenho mais minhas considerações sobre os requerimentos, né? Tenho o requerimento número 18 e 22 de 2025 para responder aqui. Considerando a resposta acerca da utilização de veículos oficiais e das infrações de trânsito a eles vinculados, indico a existência de múltiplos autos de infração envolvendo veículos oficiais em curto espaço de tempo, circunstância que, por si só, demanda análise administrativa e institucional, independente de eventual responsabilização individual. Conforme informado pelo Executivo, que está no requerimento, que parte dos autos encontra-se em fase recursal, o que não afasta o dever desta Casa Legislativa acompanhar os procedimentos administrativos internos relacionados ao uso de bens públicos. Reitero, por fim, que o requerimento não teve por objeto apurar condutas pessoais, imputar irregularidades ou formular acusações, mas tão somente verificar a existência de controles administrativos, rotinas internas e medidas preventivas adotadas pela administração municipal. Ou seja, o requerimento trata exclusivamente de controle administrativo e transparência no uso dos bens públicos. Então, agradeço essa resposta. E também quero fazer aqui, aproveitar a palavra livre, para fazer um apelo também. Recebi agora, às 6 horas da noite, um pedido dos moradores ali da Rua do Bosque, para que se averigue a necessidade de manutenção e principalmente das bocas de lobo ao longo da via. A gente pensa que às vezes é importante patrulhar, sim, limpar a via, mas o fundamental, no meu ponto de vista, é fazer essa limpeza, porque senão qualquer chuva já está se levando todo o material embora. Então, eu também quero pedir essa atenção. Eu hoje faço esse verbalmente, mas semana que vem eu faço ele por escrito, né? E para que os pedidos também entrem na ordem cronológica das secretarias. Também quero agradecer, em nome dos moradores do Ribeirão Próximo, que a via de lá também foi patrulhada, mas da mesma forma peço atenção aos bueiros. Também eu quero fortalecer, que também recebi semana passada uns vídeos do pó na via do Ribeirão Próximo,
eu sei que o caminhão-pipa está estragado, já me foi repassada essa informação, mas eu volto a reforçar o pedido, e principalmente aos domingos de manhã, que tem grande fluxo de veículos que seguem até o Recanto Greenberg, né? Então, não só nos domingos, mas durante a semana também tem muita passagem de caminhões pesados. Também eu fiquei muito feliz em ver um vídeo postado pelo município, o uso da colheitadeira de milho. Então, em nome da comunidade de agricultores que estão fazendo uso dessa colheitadeira, eu agradeço, né? Agradeço a comunidade por ter trago ano passado esse pedido a mim, e eu, na função de vereadora, eu estendi esse pedido ao deputado Carlos Chiodini, que honrosamente atendeu ao pedido dos agricultores. Então, muito obrigada e feliz estamos por ver que ela está sendo bem utilizada. Também eu gostaria de pedir, em nome de alguns munícipes que eu recebi mensagem a respeito da distribuição dos saquinhos amarelos. A gente sabe que todo o saquinho recolhido cheio fica uma determinada quantidade de saquinhos vazios, mas ultimamente pessoas estão deixando 5 sacos e estão recebendo apenas 2 vazios, o que dificulta o armazenamento desse material para que possa ser recolhido novamente. Então, quero fazer esse apelo à Secretaria do Meio Ambiente e na pessoa do Danilo. Desde já também já agradeço a atenção pelo que está sendo requerido também, né? E eu quero deixar um questionamento que a professora Dona Lisa pode me responder. Eu fui questionada sobre a creche do São João, se tem alguma data já prevista ou não. Mas pode responder depois, para que eu possa responder a essa pessoa. Eu quero aproveitar também, agradecer as pessoas, agradecer a confiança, a gente sempre tenta responder a todos. Quero dizer que mesmo que cada um aqui tenha um jeito de trabalhar, não é porque um ou outro não trabalhe, né? Porque nós temos a nossa forma de mostrar isso, né? E eu gosto de dizer que eu gosto de usar essa casa como um local oficial. Aqui a gente pode registrar os nossos pedidos, a gente pode protocolar eles. Estamos aqui com um compromisso político com a nossa comunidade, né? E também quero dizer que, mesmo não sendo considerada a base do governo, quero dizer que o meu trabalho aqui não é prejudicar ninguém, não é atrapalhar o trabalho de ninguém, é buscar por recursos, sim, e podem ter certeza que estamos sempre em conversa com os nossos deputados. Também quero agradecer a presença do munícipe que esteve hoje aqui, que trouxe e relatou alguns fatos para nós sobre a obra de Santa Maria. Eu acho que é assim que a gente consegue conversar pessoalmente aqui. Também quero agradecer a Rabel, que me respondeu, mesmo não tendo mais esse compromisso de se preocupar, mas que, na verdade, iniciou a obra e hoje prontamente me respondeu sobre esses questionamentos. Muito obrigada. Dizer a vocês, vereadores, que amanhã estão viajando, desejo a vocês uma boa viagem, que seja de boas notícias, né? Então, seria isso para o dia de hoje. Quero agradecer a todos, desejar uma boa noite e também desejar uma semana abençoada a todos. Muito obrigada. Oi? Sim. Eu também esqueci de agradecer a presença aqui hoje do seu Bruno Kister, né, munícipe, que na verdade foi até um pedido meu. Eu convidei ele a vir até a nossa casa para estar esclarecendo algumas informações. Obrigada, Bruno. Falando sobre a creche de São João, no final do ano passado já tinha sido feita a licitação, só que houve muita inconsistência, daí teve que voltar novamente, e agora ela vai estar sendo licitada novamente, agora se não me engano, em fevereiro agora, né? 22 de fevereiro, é isso? Fevereiro, né? 22 de fevereiro. Eu sei que é por esses dias que está sendo licitada, e assim que licitada, com certeza já vamos começar os trabalhos, né? Então, aproveitando esse tempo e
Hoje, mais do que nunca, quero deixar um grande abraço para todos os professores, para todos os auxiliares de creche, para todos os serviços gerais, para todos os motoristas, todos os auxiliares, os monitores, por transportar o que é de mais precioso. Né? A gente só entende que é precioso quando é alguém da gente que está lá dentro. Né? Assim como a gente entende que é precioso quando um bombeiro está carregando alguém que é da gente. Né? Aí a gente pagaria qualquer pedágio, ajudaria com qualquer... Né? Então, eu sempre falo aos professores que eles não têm ideia, a dimensão, eles não têm a dimensão do que eles cuidam cada dia. Né? Agradecer pelo carinho, pelo cuidado, pela atenção, pelo apoio, porque sem eles nós não conseguiríamos fazer. E vou dizer para vocês, eles têm muita paciência. Né? Então, eu quero deixar um abraço muito generoso e também dizer para os pais, que toda vez que tiver dúvidas, perguntas, eles venham procurar a Secretaria de Educação, que a gente está aí para responder, procurem os diretores, procurem as escolas. Se não entenderam, venham, perguntem de novo, né? Porque às vezes tem aquele pai que não entendeu, daí às vezes torce o assunto, né? Mas convido você a passar na Secretaria de Educação, dizer que ela é uma casa de portas abertas, né? Agradecer no mais aos meus colegas, agradecer a comunidade e desejar uma semana abençoada e que nós possamos dar o nosso melhor essa semana e todos os dias da nossa vida. Uma boa noite a todos. E o nosso próximo encontro, dia 16, né? Aqui nesta casa. Um abraço a todos.